Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje é sobre óptica, né? Física 4, a gente chama. O assunto é polarização. Então vamos lá. É uma questãozinha do Szymanski, né? Da 12ª edição. Então vamos lá. Um feixe de luz não polarizado de intensidade I0 passa por uma série de filtros polarizadores ideais com suas direções de polarização orientadas em ângulos diferentes, como na figura abaixo. Então tem aqui é o nosso feixe de luz não polarizado. Entra, então ele passa pelo ponto A, depois passa pelo ponto B e pelo ponto C. Vamos lá, a questão. Qual a intensidade da luz em termos de I0 nos pontos A, B e C? E o que acontece se removermos o filtro do meio? Qual será a intensidade no ponto C? Então vamos lá para a resolução do problema. Ponto A. Vamos lá. No ponto A, o feixe polarizado ele tem sua intensidade reduzida pela metade, tá? Isso aí então no ponto A, quando você tem um feixe não polarizado que passa pelo polarizador, ele cai sua intensidade pela metade. Simples assim, ok? Então, muito tranquilo, né? Já no ponto B, nesse ponto B, para a gente calcular, o ponto B, né, ele vai ser dado pelo ponto de entrada, que é o ponto A, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, certo? Então nós sabemos, né, que o cosseno nesse caso aí é 60 graus, logo, né, o ponto B vai ter IA, só que eu vou deixar o IA aqui, daqui a pouco eu vou substituir, porque é em função, né, como nós vimos, né, em função do I0. Então aqui nós temos esse ponto, botando aqui B, IA é I0 sobre 2, cosseno ao quadrado, a gente sabe que cosseno de 60 é 1 meio, então substituindo aqui, né, a gente tem 1 meio ao quadrado, logo I02 vezes 1 sobre 4. Então no ponto B nós encontraremos I0 sobre 8. Então essa é a intensidade no nosso ponto B aqui. Já o ponto C, né, o ponto C, ele vai ser dado também pela regra cosseno quadrado, né, que vai ser IB vezes o cosseno do ângulo que entra, certo? Veja, tem um detalhezinho aqui. Ele sai daqui com 60 e ele entra aqui com 90. Logo, o ângulo que a gente tem que calcular, esse θ aí, antes de fazer a conta, é 90 menos 60, que realmente um está deslocado 60 e outro 90. Quando um passa pelo outro, a diferença é 30. Isso é muito importante, tá? Antes de resolver a questão, senão não vai encontrar a resposta correta. Então é 30 graus. Logo, o nosso IC vai ser IB vezes cosseno ao quadrado de 30 graus. Beleza? A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu falei aqui direto, pessoal, porque aqui são ângulos notáveis, tá? Do cosseno, são os famosos ângulos notáveis. Então, IC vai ser IB vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, correto? Então, fazendo essa substituição aí, quem é IB? IB é I0 sobre 8 vezes, aí vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui, vai cortar a raiz aqui, né? Então vai ficar 3 elevado ao quadrado 4. Logo, nós vamos ficar aqui com 3 e 0 dividido por 32. Então, respondendo a questão, né, nós temos aqui IA é igual a metade, né? IB é igual a I0 sobre 8. E nosso IC é igual a 3 e 0 sobre 32. Perfeito? Agora vamos lá para a letra C. A letra C, pessoal, a letra B, né, no caso. A letra B, ele fala o seguinte, ele pergunta aqui, se a gente tirar esse cara aqui, e como é que ficaria, qual seria a intensidade de luz no ponto final, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, redesenhando aqui, né? Nós temos aqui o I0 não polarizado, tá, pessoal? Esse aqui é o ponto A.
Aí agora aqui nós tiramos o item aqui, né? Ponto B estaria aqui, mas não tem mais. E aqui tem 90 graus, correto? E aqui seria o nosso ponto C. Ele quer saber a intensidade no ponto C se a gente retirasse aqui. Veja, no ponto A seria IA normal sobre 2, que é a metade. O feixe não polarizado, quando ele se polariza a primeira vez, ele cai pela metade da intensidade, tá? Isso aqui a teoria nos fala. Então, e a prática no caso, né? Então ficaria I2 sobre 2. O ponto C seria agora a mesma coisa. E C é igual a IA vezes o cosseno de 90 graus. Logo, sabemos que o cosseno de 90 graus é zero. Então, se a gente tirar esse cara aí, a gente vai ficar com zero. Ou seja, a intensidade no ponto C é igual a zero. Porque dessa forma que foi configurado aqui, o feixe não passa e não chega até o ponto C. Beleza? Então esse é o final da questão, pessoal. Espero que tenha ajudado.